Bom dia, gente! Aqui é a Nana do Laboratório da Nana e hoje vamos continuar ouvindo o livro de Êxodo durante o trajeto ao trabalho. Hoje vamos escutar o capítulo 14 a 17. Vamos lá? Lembrando que após a gente ouvir, eu vou compartilhar uma reflexão. Êxodo, capítulo 14. A travessia do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que servamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar.
Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo, capítulo 15. O cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Porque os cavalos de Faraó com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar.
o cântico de Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas amargas se tornam doces. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Êxodo, capítulo 16. Deus manda o maná. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer, e pela manhã, pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: Cheguem-se à presença do Senhor, pois Ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: Ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão
que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. O povo de Israel recolhe o maná. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Êxodo, capítulo 17. A água da rocha em Refidim. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá.
Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Os amalequitas atacam Israel. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Bom dia, gente! Hoje continuamos a nossa jornada pelo livro de Êxodo, explorando os capítulos 14 a 17. Nesses capítulos, vemos momentos de grande fé, louvor e provisão de Deus para os israelitas em sua jornada pelo deserto. Êxodo capítulo 14 descreve a passagem pelo Mar Vermelho. Quando os israelitas se veem encurralados entre o exército egípcio e o mar, Deus instrui Moisés a levantar sua vara sobre o mar Vermelho, dividindo as águas para que os israelitas possam atravessar a seca. Esse capítulo nos desafia a confiar em Deus, mesmo nas situações mais desesperadoras. A história da travessia do Mar Vermelho nos lembra que Deus é poderoso e é poderoso para fazer o impossível e nos resgatar de situações aparentemente sem saída. Êxodo capítulo 15 é o Cântico de Moisés, um hino de louvor e gratidão a Deus pela grande salvação que ele proporcionou. Moisés e os israelitas cantam sobre a majestade e o poder de Deus, celebrando sua vitória sobre os egípcios. Esse capítulo nos chama a louvar e agradecer a Deus por suas obras poderosas em nossas vidas. O louvor é uma resposta natural ao reconhecimento da grandeza e bondade de Deus. Êxodo capítulo 16 relata a provisão de maná e codornizes no deserto.
Quando os israelitas murmuram por falta de comida, Deus envia maná do céu e codornizes para comer. Ele estabelece regras para a coleta do maná, ensinando a confiar em sua provisão diária. Esse capítulo nos ensina sobre a fidelidade de Deus em prover nossas necessidades e a importância de confiar em sua provisão diária. Somos lembrados de que Deus conhece nossas necessidades e cuida de nós de maneira fiel e constante. Êxodo capítulo 17 descreve a provisão de água a partir da rocha e a vitória sobre os amalequitas. Quando os israelitas têm sede, Deus instrui Moisés a ferir a rocha em Horebe, de onde jorra água para o povo. Mais tarde, quando os amalequitas atacam, Deus dá a vitória a Israel, enquanto Moisés mantém suas mãos erguidas com a ajuda de Arão e Hur. Esse capítulo nos mostra que Deus é nossa fonte de sustento e força. Ele nos provê com o necessário e nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Refletindo sobre esses capítulos, somos convidados a confiar na fidelidade e poder de Deus em todas as situações. A travessia do Mar Vermelho nos desafia a confiar em Deus nos momentos de desespero. O cântico de Moisés nos lembra da importância do louvor e da gratidão. A provisão de maná e água nos ensina sobre a fidelidade de Deus em prover nossas necessidades diárias. E a vitória sobre os amalequitas nos lembra que Deus é nossa força e proteção. Que possamos viver em confiança, gratidão e dependência constante de Deus, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar e nos dar vitórias. E ouvindo também esses capítulos, eu sempre pensei assim, nossa, que povo ingrato, né? Deus tira eles do Egito, que estavam sendo escravos, Deus provê comida, água, e eles ainda reclamam. E daí eu parei para pensar, nossa, como a gente reclama também, né? Nós temos comida, nós temos um lar, e a gente fala, nossa, mas tá faltando isso, Deus não me ajuda em tal coisa. Então que a gente possa agradecer a Deus por toda pequena coisa que Ele nos dá sempre. E é isso. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!